é o seguinte, confusão dentro do futebol é normal, tá? Tirando certeza. a parte do soco, que óbvio, tirando violência. isso é um caso à parte. Não, acho que até empurrão e tal é normal dentro do futebol, tá? Isso acontece muito mais, com uma frequência muito maior do que a gente acha que acontece, tá? Isso qualquer clube que briga por título acontece muito, de maneira muito frequente. É claro que não nesse ponto da violência. Acho que o Pedro tem expectativas que ele criou que não são cumpridas. O Gabigol é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Não sou eu que digo isso, acho que tem muito flamenguista aí nos comentários, pode confirmar. Acho que só depois do Zico, acho que pros caras é o Gabigol. E, cara, não dá para jogar Gabigol e Pedro junto. O único que conseguiu isso foi o Dorival, porque o Bruno Henrique não tava. Porque se o Bruno Henrique tava, a gente falou isso aqui várias e várias e várias vezes. O Pedro só foi titular do Flamengo, campeão da Libertadores ano passado, porque o Bruno Henrique estava machucado. Com o Bruno Henrique em campo, o Pedro não joga. A matemática é simples. Eu não sei qual é a expectativa do Pedro, que não foi gerada. Aí você vê, por exemplo, por que um cara é ídolo, por que um cara é o maior jogador da história do Flamengo, por que o cara tem costas quentes. Você vê a postura do Gabigol e a postura do Pedro. O Gabigol, ele abriu mão, talvez, de uma vaga na Copa do Mundo, abriu mão da posição que ele gosta pro Pedro jogar no Flamengo. Porque se é um cara que assim, não, irmão, não vou jogar. Eu não, porque para quem não entendeu ainda o que eu tô falando, ano passado o Gabigol foi deslocado da posição dele para jogar um pouco mais pelo lado do campo, pelo lado direito do campo, pro Pedro entrar no time, né? Então, isso às vésperas de uma Copa do Mundo que o Gabigol tava no bolo ainda. Só que é o seguinte, o Gabigol tava no bolo jogando de centroavante. A partir do momento que o Gabigol saiu da posição, na posição que o Gabigol foi jogar, ele não tinha a menor chance de ser convocado. Não tinha a menor chance, Sim. era zero. Então, assim, é o cara que pensou primeiro no Flamengo, é um cara que ele abriu mão de uma Copa do Mundo para o companheiro dele jogar. Então, a gente não tá falando aqui da atitude do preparador, até porque se fosse comigo, eu ia sair na porrada com ele. Ele ia me bater, mas eu ia sair na porrada com ele, irmão. Como é que o cara vem dar. Eu acho que ele fez assim, ó, sabe? Aqueles. Pô, não sei o quê, não faz mais. Tal, mas ele não pode fazer isso. Se ele já sabe que o Pedro não gosta dele, ele não tem que fazer. Sacou? Então, aí parece que tirou e foi pra cima. Então o Pedro, ele. A atitude do preparador tá totalmente errado. O Flamengo tá certíssimo mandar embora. E aí é o que a gente fala. Aí é o que entra um gestor de qualidade do elenco. Aí é que entra o papel do Marcos Braz, que por muitas vezes é criticado, mas que olha a diferença de ter um cara que saiba gerir. O Flamengo já está em paz. Parece que o Fernando agora falou que entrou em acordo com o Pedro já vai voltar a treinar. Parece que o Sampaoli vai voltar. Então, assim, para tu ver como é que foi bem feita. Eu acho que o Flamengo foi bem nessa questão. O Flamengo erra muitas vezes, mas dentro desse cenário, acho que o Flamengo foi bem. Ele deu também razão. Tem muita coisa que a gente não sabe lá dentro, né? Exatamente. Então, ele deu razão ao Pedro. Eu acho que ele deve ter ligado pro Gabigol, deve ter ligado pro Davi Luiz, pro Arthur Ribeiro, e falar: e aí? E aí, qual é a relação de vocês com o Sampaoli? Não, tá bem, tal, a gente quer manter o cara, falta poucos jogos para acabar o ano, então vamos manter o cara, senão a gente perde muito, e ano que vem você vê o que você faz. Talvez seja isso. Então, manteve o Sampaoli, mandou embora o preparador e tá tudo certo. Então, segue a vida. Agora, o Pedro, foi o que você falou, o Pedro eu sou tricolor. O Pedro, ele saiu do Fluminense muito mal. Ele botou o Fluminense na justiça, questão de plano de saúde, questão de adicionais noturnos, um monte de coisa. Então, o Pedro hoje ele não pisa nas Laranjeiras. Não pisa. Eu, por exemplo, eu não quero. Eu não quero o Pedro no Fluminense. Mas, então, é um jogador que, olhando de longe, né, a gente não sabe, a gente não pode julgar. Mas eu acho que as expectativas que o Pedro criou em cima do Flamengo foram muito altas. Pedro, eu vou te falar a real. Meu amigo, nem se dificilmente eu concordo com o senhor André Rizek, dificilmente. Mas o que ele falou hoje é uma coisa que faz um pouco de sentido. Óbvio que ele aumentou muito, né? Ele falou que se o Haaland vier para o Flamengo hoje, ele briga para a posição com o Gabigol. É mais ou menos isso. Hoje ninguém tira o Gabigol do time do Flamengo. Ninguém, nenhum treinador tira o Gabigol do time. Eu acho que o Gabigol, desse elenco, junto com o Arrascaeta, é o único cara que tem condições de ficar puto no banco. E não fica. E não fica. O Gabigol não fica. É isso que o Gabigol, ele nasceu para jogar no Flamengo. O pensamento dele primeiro é o Flamengo, é claro.
ele quer ser convocado, ele quer ganhar título, ele quer ser artilheiro, ele quer fazer gol, ele quer bater o pênalti, ele quer. Mas na cabeça do Gabigol tá Flamengo, eu e artilharia. Acho que é isso. Porque a gente viu, claro, a opção Tom Pedro foi muito mal mesmo. E assim, vamos ver, porque o Pedro não pode mais jogar no Campeonato Brasileiro. Acho que mesmo que assim, não vai ser titular, então mesmo que quando ele entra, ele vá bem, vai ficar sempre um asterisco na torcida por saber se o Pedro tá bem, como é que tá o Pedro, tá insatisfeito, não tá, enfim, é complicado, muito complicado. E se ele tá insatisfeito, só completando o que você falou, ele tem que procurar um outro clube para jogar, não tem jeito. O futebol se trata disso. Ao mesmo tempo, eu acho que quando você quer ter um elenco que realmente vai vencer a competição, como a gente comentou, o time do elenco do Flamengo é um elenco muito bom, e você quer estar no elenco assim, você tem que aceitar que vai ter um jogador, que mesmo que você seja muito bom, vai ter um jogador melhor que você, e aí você vai ter que vai dividir competições. Você tem várias competições exatamente por isso. Mano, a vida real, gente, é que a gente, tipo assim, a gente pensa no futebol como uma coisa fora da sociedade. Mas não é assim, velho. Não é assim. Jogador que tá no banco tá insatisfeito e dando. Claro que tá, mano. Claro que tá. Não existe essa, não. Eu tô no banco aqui, mas eu tô rindo. Tô feliz pra caramba de estar no banco. Não, o importante é o Flamengo. O importante é o Vasco. O importante é o Botafogo. Não, irmão. O cara tá no banco, ele tá insatisfeito. Se ele não tá insatisfeito, ele tá incomodado. Porque o cara tem que querer jogar, mano. Tem que querer jogar. Ele tá, é porque ele tá querendo só ganhar dinheiro e fé, né? Cagando. Exatamente, ele tá acomodado. Agora, o cara que tá no banco, ele tem que estar incomodado, velho. Ele tem que estar insatisfeito mesmo. Porque ele tem que jogar, velho. O jogador é pago para jogar. Então, assim, é uma coisa que é muito rotineira no futebol, esse tipo de situação. Mas aí é que tá. Muitas vezes não vaza, muitas vezes não acontece, tudo mais. O clube blinda, né? Exatamente. E o Flamengo, eu acho que dessa vez a diretoria do Flamengo tá de parabéns, porque eu acho que ela soube gerir muito bem esse episódio, Pedro e o auxiliar dele aí. E JC, só pra completar, e assim, tem o treinador. Tem treinador que sabe gerir grupo assim. Tem treinador que sabe contornar isso. Você não entrou agora, próximo jogo você vai entrar, o seu titular que eu poupar alguém, não sei o quê. Gira o elenco. É que assim, é que na minha visão, o Sampaoli, eu não acho ele um cara que gere bem elenco. Eu não acho. Eu acho assim que ele é muito... Ele teve problema a carreira inteira. Até acho que no auge da carreira dele, que foi a Copa do Mundo da seleção argentina, ele teve problema no meio da Copa, irmão. Ele brigou com o Messi, mano. Pois é. Só que assim, é o seguinte, ele não sabe gerir o grupo. Acho que até que no Flamengo agora, eu acho que tá até ok por enquanto. Eu acho que ele foi tão surpreendido quanto todo mundo com a informação, né? Ele mesmo falou que, eu fiquei sem reação, porque você não espera uma situação dessa. Mas agora o Pedro sai do Flamengo. Beleza, jogador, atacante bom, sabe fazer gol, sabe jogar bola. Mas você vai querer um cara desse que não aguenta ficar no banco um pouco porque vai começar a minar, criticar treinador. Tem que pensar também um pouco no que ele quer também.